o desaparecimento e o regresso. "Vá ter com outro homem com essa criança!" gritou o CEO milionário, empurrando-a. Mas, 3 anos depois, ele voltou a vê-la, com filhas gêmeas que se pareciam exatamente com ele. A noite em que Sofia lhe contou a verdade foi a noite em que tudo no seu mundo se desmoronou. A cidade lá fora brilhava com o fraco zumbido do trânsito noturno e, no escritório de vidro de luxo de Miguel Vilar em Lisboa, a atmosfera era tão cortante quanto o ar-condicionado frio que zumbia silenciosamente no fundo. Ele estava junto à janela, com o cabelo escuro a cair-lhe sobre a testa e os olhos azuis distantes, enquanto mexia no telemóvel. Sofia estava perto da porta, os dedos a tremerem, enquanto agarrava o pequeno teste de gravidez dentro da mala. Durante horas, ela tentou encontrar a coragem de falar, de lhe dizer que o mundo dela tinha mudado, que a vida dele também estava prestes a mudar. Mas quando finalmente falou, a sua voz saiu mais baixa do que pretendia. "Miguel, preciso de te dizer uma coisa importante." Ele não olhou de imediato, apenas murmurou distraído: "O que é, Sofia?" Como se ela fosse apenas mais uma das suas muitas funcionárias, em vez da mulher que partilhava a sua cama e o seu coração. Quando ela finalmente colocou o teste na sua secretária, as 2 fracas linhas cor-de-rosa pareciam gritar mais alto do que quaisquer palavras. O olhar dele pousou no objeto e, por um longo momento, o mundo parou. Ele encarou, piscou os olhos uma vez e depois olhou lentamente para ela, com a confusão a toldar-lhe o rosto. "O que é isto?" perguntou, embora já soubesse. "Estou grávida", sussurrou ela, com os olhos a encherem-se de lágrimas. "Vai ser pai." O silêncio que se seguiu foi insuportável. Ela esperava surpresa, talvez até medo, mas não o olhar de traição que se espalhou pelas suas feições. "Não podes estar a falar a sério", disse ele finalmente com o tom áspero e frio. "Tivemos cuidado." A voz dela falhou ao tentar falar. "Eu não planeei isto, Miguel. Também não esperava." "E aconteceu. E eu..." Ele cortou-a, com a voz a subir. "E achas que vou largar tudo e brincar às casinhas contigo? Tens alguma ideia do que isto faria à minha reputação, à minha vida?" Ela encolheu-se como se as suas palavras a tivessem atingido. "Isto não é sobre a tua reputação", disse ela suavemente. "Isto é sobre nós, sobre o nosso filho." A palavra "nosso" pareceu acender algo dentro dele, algo sombrio e defensivo. Ele passou a mão pelo cabelo, andando de um lado para o outro atrás da secretária como um animal enjaulado. "Não, Sofia, não faças isso. Não transformes isto em algo que não é. Queres ficar com ele? Ótimo, mas não esperes que eu faça parte disso." Os lábios dela abriram-se em descrença. "Miguel, não queres dizer isso?" Ele virou-se para ela com o maxilar cerrado, os olhos a faiscarem de raiva e medo. "Quero dizer cada palavra. Eu não consigo fazer isto. Não vou. Fizeste a tua escolha, agora vive com ela. Vá ter com outro homem com essa criança." As suas palavras atingiram-na como um golpe físico e, antes que pudesse sequer responder, ele agarrou o casaco e saiu, deixando-a sozinha no seu escritório imaculado, com o eco da porta a fechar-se e a ressoar nos seus ouvidos. Sofia afundou-se na cadeira mais próxima, incapaz de respirar. O coração parecia ter sido arrancado do peito, e a sua visão ficou turva, enquanto as lágrimas lhe escorriam pelas bochechas. Ela pensou no homem por quem se tinha apaixonado, o homem que uma vez lhe afastou o cabelo do rosto e a beijou como se ela fosse a única coisa que fazia sentido no seu mundo. Esse homem tinha desaparecido, substituído por alguém irreconhecível. Ela sabia que ele era orgulhoso,
teimoso, com medo de perder o controlo, mas acreditara, tolamente, que o amor dele por ela seria mais forte do que o seu medo. Agora ela percebia que estava errada. Quando finalmente saiu do escritório dele naquela noite, as luzes da cidade pareciam cruelmente brilhantes. A chuva começou a cair, encharcando-lhe o casaco, enquanto caminhava sem rumo pela rua, com uma mão a repousar protetoramente sobre a barriga. Ela não sabia para onde ia, apenas que não podia ficar. Passou a noite num hotel barato nos arredores da cidade, incapaz de dormir, com a mente a correr com tudo o que tinha perdido numa única noite. Pela manhã, quando o sol nasceu fracamente através das persianas, Sofia fez as malas e tomou uma decisão. Ela não lhe ia implorar para ficar e não ia deixar que a rejeição dele a definisse. Estava aterrorizada, sim, mas por baixo desse medo havia algo mais forte, um vislumbre de determinação que ela não sabia que possuía. Ela ia criar esta criança sozinha. Ela daria ao seu bebê uma vida cheia de amor, mesmo que tivesse de o fazer sem o homem que ela um dia acreditou que seria o seu para sempre. Ao subir no autocarro para uma pequena vila costeira, de que mal se lembrava da infância, Sofia olhou pela janela para o horizonte que estava a deixar para trás. Era a cidade onde o amara e a cidade onde ele a destruíra. Mas algures no fundo, ela dizia a si mesma que este não era o fim da sua história. Era apenas o começo de uma diferente. O que ela não sabia era que, 3 anos depois, o destino o traria de volta à sua vida da forma mais inesperada e devastadora. Por agora, tudo o que ela tinha era o som da estrada por baixo dela e a promessa silenciosa que fez a pequena vida dentro de si. Nunca estará sozinha, eu juro. Os primeiros meses depois de deixar a cidade foram os mais difíceis da vida de Sofia. Ela chegou a uma pequena vila piscatória com nada além de uma mala, alguns centenas de euros e o eco persistente das palavras que lhe tinham estilhaçado o coração. O ar cheirava a sal e chuva, o som das ondas a quebrar ao longe a relembrar-lhe que pelo menos algo no mundo ainda se movia com ritmo e propósito. Ela encontrou um pequeno apartamento por cima de uma pastelaria, o tipo de lugar que rangia a cada passo, mas que parecia seguro o suficiente para respirar. A senhoria, uma mulher mais velha chamada Dona Fátima, não fez muitas perguntas, e Sofia estava grata por isso. Ela dizia a si mesma que estava bem, que não precisava da piedade de ninguém. Ela iria recomeçar, peça por peça, mesmo que tivesse de o fazer com mãos trêmulas e um coração partido. As suas manhãs eram preenchidas com exaustão e náuseas, e as suas noites com uma solidão tão espessa que às vezes parecia outra presença na sala. A primeira vez que sentiu o bebê mexer, ela chorou, não por medo, mas porque era a prova de que não estava verdadeiramente sozinha. Ela falava com a sua criança por nascer em sussurros, contando histórias sobre o oceano e as estrelas, sobre sonhos que ainda podiam tornar-se realidade. Havia dias em que odiava Miguel pelo que ele lhe tinha feito, por ter escolhido o seu orgulho em vez do amor deles, mas também havia momentos em que sentia tanto a falta dele que doía respirar. Ela fechava os olhos e imaginava como teria sido se as coisas tivessem sido diferentes, se ele a tivesse escolhido, se ele tivesse querido esta criança. Mas a realidade puxava-a de volta sempre. Ele tinha lhe dito para ir, e ela tinha ido. Meses transformaram-se num ano e a sua barriga ficou redonda e cheia. Os habitantes da vila passaram a conhecê-la como a jovem sossegada que trabalhava no café do hotel, sempre a sorrir suavemente, mas nunca falando muito sobre si. O café
tornou-se o seu refúgio, um lugar onde ela podia perder-se no ritmo do trabalho, no cheiro a café e a pão acabado de cozer, no riso dos turistas de passagem que não conheciam a sua história. O proprietário, um homem bondoso de meia-idade chamado Antônio, ofereceu-lhe o emprego depois de a encontrar a chorar atrás da pastelaria uma noite. "Tens mãos firmes", disse ele gentilmente. "Podes começar amanhã." Quando chegou a hora de dar à luz, o mundo lá fora estava coberto de neve. O vento uivava contra as janelas do pequeno hospital local e Sofia, sozinha numa sala mal iluminada, gritou através da sua dor sem nenhuma mão para segurar. A enfermeira, uma mulher calorosa com olhos cansados, sussurrava encorajamentos, mas nada conseguia preencher o espaço onde Miguel deveria ter estado. E, no entanto, quando finalmente ouviu o primeiro choro da sua criança, uma menina com cabelo escuro e um rosto frágil e perfeito, algo dentro dela mudou. Não era mais tristeza. Era amor feroz e inflexível. Depois veio outro choro, mais suave, mas igualmente forte. Ela olhou para o médico em choque. "Gêmeas", disse ele com um pequeno sorriso. "Tem 2 meninas." As lágrimas inundaram os seus olhos enquanto olhava para elas pela primeira vez. 2 pequenos milagres. 2 pedaços do seu coração que nunca a deixariam. Ela chamou-lhes Clara e Teresa. Os nomes vieram-lhe como instinto, como se estivessem à espera que ela os dissesse em voz alta. Eram pequenas, delicadas e bonitas, cada uma com cabelo escuro e olhos tão azuis que pareciam quase luminosos. E embora tivessem nascido num mundo sem o pai, Sofia prometeu-lhes algo maior. "Nunca precisarão dele", sussurrou ela enquanto a segurava contra o peito. "Tem-me a mim, sempre." Os meses seguintes foram um borrão de noites sem dormir e alimentações intermináveis. Sofia aprendeu a acalmar choros no escuro, a equilibrar biberões com uma mão enquanto segurava outro corpinho na outra. Ela voltou a trabalhar a tempo parcial no café quando podia, deixando as meninas com Dona Fátima, que as adorava como netas. Os habitantes da vila paravam-na frequentemente na rua, encantados pelas 2 carinhas idênticas a espreitar do carrinho. Eles sorriam e diziam como as meninas eram bonitas, como ela devia ter sorte. Sofia sorria também, embora por dentro se perguntasse se sorte era realmente a palavra certa. Apesar da exaustão, ela encontrou paz em pequenas coisas. O som do oceano através da janela aberta, o riso das filhas enquanto cresciam, a forma como a luz batia nos seus rostos pela manhã, tudo isso se tornou a sua razão para continuar. Às vezes via o seu reflexo no espelho e mal se reconhecia. Ela já não era a rapariga que tinha amado um homem como Miguel Vilar. Era uma pessoa nova agora, alguém mais forte, moldada pela dor, mas definida pela resiliência. Ainda assim, em certas noites, quando o vento uivava de forma certa, ela sonhava com ele. Via-o de pé, junto àquela janela no seu escritório, as luzes da cidade a refletirem-se nos seus olhos azuis frios, e perguntava-se se ele alguma vez pensava nelas. Ela acordava e olhava para as filhas a dormir, os rostos tão parecidos com o dele, e sussurrava: "Nunca saberão o que é ser indesejada. Eu vou garantir isso." Quando Clara e Teresa fizeram 3 anos, Sofia tinha construído uma vida calma e estável. O café tinha se tornado uma segunda casa, as meninas tinham se tornado crianças curiosas e brilhantes que adoravam explorar a praia, e a dor que uma vez a consumiu tinha se suavizado para algo distante. Ela tinha feito as pazes com o seu passado, ou pelo menos
Pensava que sim, mas o destino, com o seu cruel sentido de oportunidade, já se movia em direção a ela mais uma vez. E em breve, o homem que ela tanto se esforçara para esquecer voltaria a entrar na sua vida, não como um amante, mas como um estranho a encarar os rostos de duas crianças que carregavam os seus olhos. 3 anos tinham se passado desde a noite em que Sofia deixou a cidade e, embora a dor tivesse desaparecido para algo distante, nunca desapareceu realmente. A sua vida tinha se instalado num ritmo frágil, mas pacífico. Cada manhã começava com o riso das filhas a ecoar pelo pequeno apartamento por cima da pastelaria, seguido pelo cheiro a pão fresco a subir de baixo. Ela vestia Clara e Teresa em vestidos azuis iguais, fazia-lhes tranças no cabelo escuro e levava-as até a creche perto do hotel antes de ir para o seu trabalho no café. As meninas tinham se tornado crianças bonitas e cheias de vida, cheias de travessuras e calor. Eram o seu tudo, a razão pela qual acordava a sorrir e a razão pela qual se mantinha forte quando a solidão sussurrava nas horas tranquilas da noite. Aquela manhã tinha começado como qualquer outra. O céu estava brilhante, o ar suave com a promessa da primavera. Sofia cantarolava enquanto limpava as mesas, a luz do sol a apanhar-lhe o cabelo loiro. O hotel estava mais movimentado do que o habitual, cheio de homens de negócios a assistir a algum evento corporativo. Ela não lhes prestava muita atenção, tinha aprendido há muito tempo que o mundo deles já não era o dela. Mas o destino tinha um cruel sentido de humor e, sem que ela soubesse, já estava a preparar o palco para o momento que rasgaria o passado que ela pensava ter enterrado. Miguel Vilar chegou ao Hotel da Costa logo depois do meio-dia. O seu motorista mal tinha estacionado antes de ele sair, alto e imaculado no seu fato cinzento carvão. Os anos pouco tinham feito para suavizar as suas feições, embora houvesse agora um cansaço nos seus olhos azuis que não estava lá antes. O sucesso tinha-o seguido para onde quer que fosse. A sua empresa tinha duplicado de valor, o seu nome aparecia em capas de revistas e era celebrado como um dos homens mais poderosos das finanças. No entanto, o vazio dentro dele só tinha crescido. Nenhuma quantidade de dinheiro ou fama conseguia silenciar o eco do momento em que tinha dito a Sofia para ir embora. Ele tinha se convencido de que ela tinha seguido em frente, que o que tinham tido era fugaz, mas no fundo sabia que estava a mentir a si mesmo. Ele tinha tentado preencher o vazio que ela deixou com trabalho, com relacionamentos sem sentido, mas nada chegava perto. A conferência tinha sido organizada por um dos seus sócios sêniores e Miguel tinha concordado em comparecer apenas porque precisava de uma distração. Ele não esperava nada da viagem, além de longas reuniões e apertos de mão educados. Mas no momento em que ele entrou no hall do hotel, algo no ar mudou. Era quase imperceptível, uma estranha sensação de familiaridade que ele não conseguia identificar. Ele descartou-a como exaustão e caminhou em direção ao café no extremo do hall, onde o cheiro a café e pastelaria acabada de fazer o cumprimentou. Sofia estava atrás do balcão, com a cabeça baixa, enquanto enchia um tabuleiro com pastéis de nata. O cabelo dela estava um pouco mais curto agora, o seu rosto um pouco mais maduro, mas ainda carregava a mesma graça discreta que uma vez o tinha desfeito. Por alguns segundos, ele não acreditou que fosse real. O mundo à sua volta desfocou, o zumbido das vozes a desvanecer-se no silêncio. Ele deu um passo mais perto, o coração a bater-lhe no peito. Não podia ser ela, não podia. Mas quando ela olhou para cima, quando aqueles olhos azuis límpidos encontraram os dele,
o tempo parou completamente. A sua expressão congelou. O tabuleiro nas suas mãos tremeu ligeiramente antes de ela o firmar, cada músculo do seu corpo a contrair-se. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Era como se 3 anos de silêncio se tivessem comprimido no ar entre eles, espesso e sufocante. Ele abriu a boca, mas não saíram palavras. O olhar nos olhos dela não era o que ele se lembrava. Era mais frio, mais forte, como se ela tivesse construído paredes tão altas que nada conseguia alcançá-la mais. Ela virou-se primeiro, fingindo concentrar-se na caixa registradora, as mãos a moverem-se rapidamente. Miguel ficou ali, paralisado no lugar, os seus pensamentos a girar. Ela estava ali. Depois de todo este tempo, ela estava ali. 1000 perguntas o atormentavam, mas antes que ele pudesse recompor-se, 2 pequenas vozes romperam o ruído. Mamã. Elas vieram a correr do corredor, 2 meninas idênticas com cabelo escuro e olhos da cor do mar antes de uma tempestade. Sofia ajoelhou-se, toda a sua expressão a suavizar-se enquanto abria os braços para elas. No momento em que as meninas a alcançaram, agarraram-se ao pescoço dela, a rir. Uma delas disse algo sobre brincar na praia, e Sofia riu, afastando uma madeixa de cabelo do rosto da filha. Miguel sentiu o chão mover-se debaixo dele. Ele não conseguia respirar. As 2 meninas, a sua mente, recusava-se a processar, mas a semelhança era inegável. Elas tinham o cabelo dele, os olhos dele, a mesma covinha que aparecia quando ele sorria. Era como se estivesse a encarar 2 espelhos menores de si mesmo, reflexos da vida que ele tinha tirado fora. O seu coração palpitou no peito, a sua visão a turvar-se por um momento enquanto a verdade se abatia sobre ele com uma força tão brutal que o deixou tonto. Ele queria falar, perguntar, gritar, mas as palavras morriam na sua garganta. Sofia não olhou para ele novamente. Ela pegou nas meninas e sussurrou-lhes algo antes de as levar para fora da vista. As costas direitas, os movimentos calmos. Apenas as suas mãos trêmulas atraíam. Ele afundou-se numa cadeira junto à janela, incapaz de pensar. A sua mente repetia aquele momento vezes sem conta, os rostos delas, a voz dela, a palavra mamã. Ele conseguia sentir o pulso nas têmporas, uma mistura de culpa, choque e algo mais profundo que não conseguia nomear. Ele tinha-lhe dito para ir embora, tinha-lhe dito para ir ter com outro, e ela tinha ido. Mas agora ele entendia o que isso realmente significava. Ela tinha ido sozinha. Ela tinha as criado sem ele. Pelo resto do dia, Miguel mal conseguiu concentrar-se nas reuniões a que deveria comparecer. Os seus pensamentos continuavam a voltar para o café, para a forma como os olhos dela se tinham arregalado quando o viu, para a forma como o riso das meninas tinha ecoado pelo hall. Quando a noite caiu, ele ficou junto à janela da sua suíte de hotel a olhar para o oceano escuro. As ondas batiam nas rochas, implacáveis e impiedosas, e pela primeira vez em anos, ele sentiu algo próximo do remorso. Não o tipo superficial que ele usava frequentemente para justificar os seus erros, mas o tipo profundo, de partir o estômago, que o fazia perceber o quão vazia a sua vida se tinha tornado. Ele lembrou-se das suas últimas palavras, a voz dela a tremer, os olhos cheios de descrença quando ele lhe tinha dito para ir. Vá ter com outro homem com essa criança. Agora, anos depois, ele finalmente via a verdade do que tinha feito. Ele não a tinha apenas mandado embora. Ele tinha mandado embora a única família que alguma vez teria. Ele pensava que tinha construído um império
mas agora não significava nada. Em algum lugar no mesmo edifício, duas meninas com os seus olhos estavam a dormir, a sonhar sem saber que o homem que tinha negado a sua existência estava apenas alguns andares acima. E enquanto Miguel estava ali, a olhar para o escuro, um único pensamento ecoava na sua mente, silencioso, mas impiedoso. Ele tinha destruído tudo e agora passaria o resto da sua vida a tentar consertar. Naquela noite, Sofia mal dormiu. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Miguel, a sua expressão quando a viu, a forma como o corpo dele congelou como se tivesse sido atingido por um raio, o vislumbre de descrença que ela conhecia muito bem. O seu coração tinha acelerado incontrolavelmente quando os olhos deles se encontraram, não mais por amor, mas pela repentina onda de medo e memórias que ela tinha passado anos a enterrar. Ela sabia, no fundo, que um dia os seus caminhos podiam cruzar-se novamente, mas nunca tinha imaginado que aconteceria assim, com as filhas ao seu lado, no lugar onde ela tinha construído a sua nova e frágil vida. Ela ficou acordada, a olhar para o teto, a ouvir as respirações suaves de Clara e Teresa a dormirem ao seu lado, e perguntou-se se ele as tinha mesmo reconhecido. Uma parte dela rezava para que não, mas outra parte, aquela que ainda doía em silêncio, sabia que sim. A luz da manhã derramou-se pelas cortinas finas, pintando a sala em ouro suave. Sofia moveu-se silenciosamente a preparar as meninas para o dia, mas a sua mente estava longe. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto arrumava as suas pequenas mochilas, o estômago a apertar-se a cada pensamento do que poderia acontecer a seguir. Ele viria ter com ela? Ele iria confrontá-la? Ou pior, ele fingiria que ela não existia, tal como antes. A incerteza roía-a, mas ela forçou-se a sorrir quando Clara perguntou se podiam parar na praia depois da creche. Talvez, disse ela, a voz firme, embora por dentro se sentisse como vidro. No café, o ar estava tenso com o seu próprio desconforto. Cada som parecia mais alto, cada rosto desconhecido. Ela apanhou-se a olhar para as portas do hall mais do que uma vez, o peito a apertar-se cada vez que abriam. Não foi até 6:30 que ele apareceu novamente, e embora ela tivesse tentado preparar-se, o seu corpo reagiu como se tivesse sido atingido. Miguel entrou silenciosamente, o seu cabelo escuro ligeiramente desgrenhado, a sua expressão ilegível. Ele parecia diferente do homem que ela tinha amado, mais velho, mais desgastado, mas ainda havia aquela presença imponente nele, o tipo que fazia o ar parecer pesado. Ele não se aproximou de imediato. Em vez disso, ficou perto do balcão por um momento, como se estivesse a tentar encontrar as palavras certas. Quando finalmente falou, a sua voz estava mais baixa do que ela se lembrava, quase cuidadosa. Sofia. O nome dela saiu da sua boca como algo sagrado e proibido. Ela congelou, a mão a apertar-se em volta do bule de café. O som do seu nome na voz dele puxou algo profundo dentro dela, algo que ela não queria sentir novamente. Ela virou-se lentamente, a sua expressão composta, mas o seu coração a bater tão forte que pensou que podia romper o peito. "Senhor Vilar", respondeu ela, mantendo o tom profissional até frio. O maxilar dele apertou-se com o seu tratamento formal, mas ele não a corrigiu. "Precisamos de falar", disse ele calmamente. Ela hesitou, olhando em volta para os clientes, e depois indicou o corredor dos fundos. Eles ficaram na pequena arrecadação atrás do café, rodeados por prateleiras de açúcar,
grãos de café e copos de papel. Por um momento, nenhum dos dois falou. O ar estava espesso com todas as coisas não ditas. Finalmente, Miguel deu um passo em frente. Elas são minhas, disse ele suavemente, a voz instável. Não era uma pergunta. Sofia olhou para baixo, a respiração presa. Depois forçou-se a encontrar o seu olhar. Sim, disse ela simplesmente. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse a tentar processar o peso daquela única palavra. Quando olhou para ela novamente, a sua expressão estava cheia de algo entre raiva, culpa e descrença. Por que não me disseste? Ela riu amargamente, abanando a cabeça. Dizer-te? Depois do que me disseste, Miguel. Tu mandaste-me ir ter com outro homem com esta criança. Deixaste bem claro que não querias fazer parte disto. A voz dela falhou, apesar dos seus esforços para a manter firme. Ele encolheu-se quando as palavras dela cortaram o ar. Eu estava zangado, disse ele rapidamente. Eu estava com medo. Eu não sabia como lidar com isso. Ela olhou para ele em descrença. Tu estavas com medo? Achas que eu não estava? Eu estava sozinha, Miguel, completamente sozinha. E tu foste embora sem sequer olhar para trás. As lágrimas acumularam-se nos seus olhos, mas ela recusou-se a deixá-las cair. Implorei-te para ouvires, não o fizeste, nem sequer perguntaste se eu estava bem. Miguel passou a mão pelo cabelo, andando de um lado para o outro como um homem perdido no seu próprio tormento. Eu sei que não posso mudar o que fiz, disse ele finalmente, a voz rouca. Mas eu quero fazer parte das vidas delas agora. Quero conhecê-las. As palavras fizeram o estômago de Sofia revirar. Tu não podes simplesmente querer isso agora, disse ela calmamente. Tu não podes aparecer depois de 3 anos e decidir que queres brincar ao pai. Elas nem sequer sabem quem tu és. Ele olhou para ela com desespero nos olhos. Então diz-lhes a verdade, por favor, Sofia. Ela virou-se, a olhar para a pequena janela por cima do balcão. Elas são felizes, sussurrou ela. Elas têm tudo o que precisam. Eu não vou deixar que perturbes as vidas delas porque de repente te sentes culpado. Ele aproximou-se, a voz mais suave agora. Eu não estou apenas a sentir-me culpado. Eu estou a tentar consertar as coisas. Ela abanou a cabeça lentamente. Tu não podes consertar isto. Tu não podes desfazer os anos que perdeste ou as noites em que elas perguntaram onde estava o pai. E eu não tinha resposta. O seu silêncio encheu a sala por um momento. Depois a voz de Miguel irrompeu, frágil, mas firme. Eu fiz a escolha errada. A sinceridade no seu tom surpreendeu-a. Ela virou-se para encará-lo e pela primeira vez ela viu não o homem frio e orgulhoso que tinha amado, mas alguém quebrado, alguém assombrado pelo remorso. Por favor, disse ele novamente, quase a sussurrar. Deixa-me pelo menos vê-las. Deixa-me conhecê-las como deve ser. A garganta dela apertou. A parte dela que tinha endurecido ao longo dos anos queria dizer não, para proteger o mundo frágil que tinha construído. Mas a mãe nela, aquela que olhava para os olhos das filhas todos os dias e via as perguntas que elas ainda não sabiam como fazer, hesitou. Finalmente ela acenou com a cabeça uma vez, a voz mal audível. Amanhã, depois de as ir buscar à creche. Quando Miguel saiu, Sofia afundou-se no chão, as mãos a tremer. Ela tinha passado anos a preparar-se para todos os desafios possíveis. Dinheiro, exaustão, solidão, mas não para isto. Ela não sabia o que o amanhã traria, apenas que mudaria tudo novamente.
Na manhã seguinte, o dia parecia uma tempestade muito antes das nuvens se reunirem. Sofia acordou com um peso a pressionar-lhe o peito, uma dor que não sentia há anos. Ela vestiu as meninas devagar, as suas mãos a tremerem cada vez que atava um atacador ou escovava o seu cabelo escuro e suave. Clara notou o desconforto da mãe, inclinando a cabeça com aquela inocência curiosa e sem filtro que só as crianças têm. «Mamã, estás triste?» perguntou ela, agarrando o seu coelhinho de peluche. Sofia sorriu fracamente e abanou a cabeça. «Não, querida. Só a pensar.» A mentira tinha um sabor amargo na sua língua. Como podia ela explicar que as vidas delas estavam prestes a mudar, que o homem que uma vez lhe tinha partido o coração estava de volta, a pedir algo que ela não tinha a certeza se podia dar? O dia passou num nevoeiro de rotina. Ela deixou-as na creche, trabalhou o seu turno no café e tentou fingir que tudo estava normal, mas cada tic-tac do relógio, cada zumbido de conversa, parecia ecoar a mesma palavra na sua mente. Hoje, quando o sol da tarde desceu por trás do oceano, os seus nervos estavam em frangalhos. Ela estava junto ao espelho, a ajeitar o cabelo, a debater se devia cancelar o encontro por completo. Podia facilmente desaparecer novamente, mudar para outra vila, recomeçar. Mas quando olhou para os pequenos desenhos que as meninas tinham feito, orgulhosamente colados na parede, bonecos de pau de 3 pessoas a darem as mãos debaixo de um sol amarelo brilhante, ela soube que não podia fugir para sempre. Elas mereciam conhecer o pai, mesmo que lhe partisse o coração deixá-lo aproximar-se. Quando chegou ao parque, Miguel já estava lá, de pé, perto da fonte. Ele parecia diferente à luz do dia, menos como o executivo intocável de que ela se lembrava, e mais como um homem despojado da sua armadura. Ele usava uma t-shirt simples, sem casaco de fato, e o seu cabelo estava despenteado pela brisa. As suas mãos estavam enfiadas nos bolsos, mas a tensão nos seus ombros traía-o. Sofia estacionou o carrinho perto de um banco e as meninas saltaram imediatamente a correr em direção ao parque infantil com a alegria despreocupada que a fazia sempre apertar o peito com orgulho e medo em igual medida. Ela seguiu-as com os olhos, depois virou-se para Miguel. «Elas não sabem quem tu és», disse ela calmamente. «Ainda não», ele acenou com a cabeça, a voz mal acima de um sussurro. «Eu compreendo». Por um momento, eles ficaram simplesmente ali, o som do riso das crianças a preencher o espaço entre eles. Então, enquanto Clara e Teresa subiam para os baloiços, uma delas olhou para cima e apanhou o olhar de Miguel. Ela sorriu, todo o seu rosto a iluminar-se, e ele congelou. Algo naquela expressão simples e inocente o estilhaçou. Foi como ver a sua própria infância refletida de volta para ele, intocada pela amargura que tinha consumido a sua vida adulta. Ele hesitou antes de dar um passo em frente, olhando para Sofia à procura de permissão. Ela deu o mais pequeno aceno, os lábios apertados. Ele aproximou-se devagar, o coração a palpitar. «Olá!» disse ele suavemente, agachando-se ao lado do baloiço. Teresa piscou os olhos para ele, curiosa, mas não assustada. «Olá!» respondeu ela, a voz tímida. «Tu tens os mesmos olhos que eu», disse ela, com um tom de quem diz um facto, a estudá-lo. Miguel sentiu a garganta fechar, a visão a turvar. Ele conseguiu esboçar um pequeno sorriso. «Acho que sim». Clara riu-se ao lado da irmã, a dar pontapés no ar enquanto balançava mais alto. «A mamã diz que os temos de alguém especial». As palavras atingiram-no mais forte do que ele esperava, cada sílaba a rasgar anos de negação e culpa.
Ele virou-se para Sofia, que estava a poucos passos de distância, de braços cruzados, a observá-los com uma expressão ilegível. Eles brincaram por quase 1 hora. As meninas mostraram-lhe os seus escorregas favoritos, apresentaram-no aos seus jogos imaginários e fizeram 1 milhão de perguntas que ele tentou responder sem se desmoronar. Cada riso, cada sorriso parecia um milagre e uma punição. Quando uma delas tropeçou e ele a agarrou instintivamente antes que caísse, o coração de Sofia apertou. Vê-lo com elas era como ver um fantasma regressar à vida. O homem que uma vez lhe tinha virado as costas estava agora ajoelhado na relva a limpar suavemente a sujidade dos seus pequenos joelhos, o seu rosto suave e desprotegido. Quando o céu começou a escurecer, Sofia chamou as meninas. "Hora de ir, meus amores!" Elas gemeram em protesto, mas ela sorriu. "Digam adeus." Clara acenou entusiasticamente. "Adeus, senhor." Teresa fez o mesmo, acrescentando: "Vamos ver-te outra vez?" A pergunta pairou no ar. Miguel olhou para Sofia, os olhos a implorar silenciosamente. Ela hesitou antes de responder por ele. "Vamos ver", disse ela gentilmente, encaminhando-as para o carrinho. As meninas voltaram-se várias vezes, ainda a acenar enquanto desapareciam pelo caminho. Quando elas estavam fora de vista, Miguel ficou junto à fonte, incapaz de se mover. Sofia regressou depois de ter acomodado as meninas no carro. Ela ficou ao lado dele, as mãos a apertar a alça da sua mala. "Elas gostaram de ti", disse ela calmamente, quase com relutância. Ele olhou para ela, os olhos vidrados. "Elas são perfeitas. Tu fizeste tudo o que eu devia ter feito." Ela abanou a cabeça. "Tu não podes reescrever a história, Miguel. Tu não podes simplesmente entrar agora e esperar que seja fácil." A voz dele falhou. "Eu não espero que seja fácil, eu só quero uma oportunidade." Ela estudou-o por um longo momento. O vento apanhou-lhe o cabelo e por um breve segundo ele viu a mulher por quem se tinha apaixonado anos atrás, aquela que uma vez o olhou como se ele não pudesse fazer nada de errado. Agora, o olhar dela era firme, forte, inabalável. "Uma oportunidade para quê?" perguntou ela finalmente. "Para as conhecer ou para consertar a tua consciência?" Ele encolheu-se, mas não desviou o olhar. "Para ser o pai delas", disse ele simplesmente. "Para ser o que eu devia ter sido desde o início." O silêncio estendeu-se entre eles, a fonte borbulhava suavemente e os últimos raios de sol pintavam o parque em ouro. Sofia suspirou, a exaustão a escoar-se pelos seus ossos. "Vamos dar um passo de cada vez", disse ela finalmente. "Eu não vou fazer promessas e não vou deixar que as magoes." Ele acenou lentamente. "Eu não me atreveria." Enquanto ela se afastava, a empurrar o carrinho em direção ao parque de estacionamento, ele ficou a observá-la até que ela desapareceu da vista. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo mais do que culpa ou ambição. Era esperança, frágil, trêmula, mas real. Ele sabia que o caminho à frente seria longo e incerto, cheio de velhas feridas e novos começos, mas enquanto olhava para o céu a escurecer, ele fez um voto silencioso a si mesmo. Ele não falharia com elas novamente. As semanas seguintes desenrolaram-se como uma dança lenta e delicada, cheia de passos cautelosos e medos não ditos. Miguel começou a aparecer no parque a cada poucos dias, sempre à mesma hora, à espera junto à fonte, com uma paciência tranquila que surpreendia Sofia. Ele nunca pressionava, nunca exigia, simplesmente esperava que ela chegasse com as meninas, oferecendo um pequeno sorriso e uma saudação hesitante. Cada vez, Sofia dizia a si mesma que seria a última. No entanto,
Cada vez que via como os rostos de Clara e Teresa se iluminavam ao vê-lo, a sua resolução vacilava. As meninas adoraram-no quase instantaneamente, atraídas pelo seu calor e atenção gentil, como se pressentissem o que o coração delas se recusava a admitir. Ele fazia parte delas, por mais que ela tentasse manter o passado enterrado. Uma tarde, as meninas convenceram-no a juntar-se ao piquenique delas. Ele sentou-se com elas num cobertor achadrezado, debaixo de um velho carvalho, rodeado por sandes e pacotes de sumo, a ouvir enquanto elas lhe contavam histórias sobre os seus brinquedos, as suas cores favoritas, e a amiga imaginária que ambas insistiam que vivia debaixo da cama delas. Sofia sentou-se em frente a ele, os olhos ocasionalmente a desviarem-se do seu livro para observar a cena a desenrolar-se. Ela odiava o quão natural parecia, o quão facilmente ele se encaixava nas vidas delas. Quando Teresa se inclinou contra o braço dele, a rir, e Clara encostou a cabeça ao ombro dele, a garganta de Sofia apertou. Havia algo insuportavelmente terno na forma como ele olhava para elas, como um homem a descobrir a luz do sol após anos de escuridão. Mais tarde, quando as meninas correram para brincar, Miguel virou-se para ela. "Eu não mereço isto", disse ele calmamente. Ela olhou para cima, assustada pela crueza na sua voz. "Tens razão", respondeu ela, fechando o livro. "Não mereces." Ele acenou com a cabeça, aceitando-o. "Mas vou tentar de qualquer maneira." O seu olhar encontrou o dela, firme e sincero. "Tu não tens que me perdoar, Sofia, mas eu não posso fugir delas novamente." O coração dela apertou, dividido entre a raiva e algo mais suave que ela não queria nomear. "Elas não são a tua redenção", disse ela rispidamente. "São crianças. Elas precisam de estabilidade, não de um homem a tentar consertar os seus erros." A expressão dele suavizou. "Eu sei. É por isso que não estou a pedir perdão. Estou a pedir a oportunidade de ganhar a confiança delas. E talvez um dia, a tua." Os dias passaram e lentamente as paredes começaram a desmoronar. Ele começou a ir buscar as meninas à creche ocasionalmente, sob a supervisão cautelosa de Sofia, levando-as para tomar gelado ou para alimentar patos no lago. Ele aprendeu os seus hábitos, a forma como Clara gostava de cantarolar quando pintava, como Teresa se recusava a dormir sem o seu coelhinho, como ambas riam em sincronia perfeita. Ele deu por si a memorizar os seus pequenos detalhes como uma oração. Numa noite, ele convidou-as para o jardim do terraço do hotel, um lugar escondido que ele tinha usado para reuniões privadas. Sofia hesitou, mas concordou, pensando que seria uma visita curta. Quando chegaram, as meninas correram para a beira do terraço, os olhos arregalados enquanto olhavam para o oceano lá embaixo, o pôr do sol a pintar tudo em rosa e dourado. "É tão bonito!" exclamou Teresa a girar de excitação. Miguel observou-as, um leve sorriso a surgir nos seus lábios, e depois virou-se para Sofia. "Eu costumava vir cá acima para pensar", disse ele. "Na altura em que eu achava que tinha tudo." Ela cruzou os braços. "E agora?" Ele olhou para o horizonte. "Agora eu sei que não tinha nada." Houve silêncio por um tempo, quebrado apenas pelo riso das meninas. Depois Sofia falou suavemente, a sua voz quase perdida para o vento. "Tu magoaste-me mais do que alguma vez vais entender. Quando descobri que estava grávida, eu estava aterrorizada. Pensei que talvez me segurasses, que resolveríamos as coisas juntos. Mas em vez disso, olhaste para mim como se eu tivesse arruinado a tua vida." A voz dela tremeu, mas ela não parou. "Aquele momento partiu algo em mim, e quando me disseste para ir embora, eu fui, porque eu não suportava a ideia
de te implorar para ficares. Ele virou-se para ela, os olhos cheios de culpa. Eu sei. Eu não posso retirar isso, Sofia. Todas as noites eu vejo o olhar no teu rosto quando disse aquelas palavras. É a única coisa que alguma vez me fez ter vergonha de quem sou. Ele hesitou antes de continuar, a voz baixa, mas firme. Eu não estava zangado contigo, estava zangado comigo mesmo. Eu pensei que tinha tudo sob controle, a minha empresa, a minha vida, o meu futuro. E de repente, tu estavas ali com algo real, algo que me assustava. Eu não sabia como lidar com isso, então afastei-te, e eu arrependo-me disso todos os dias desde então. Sofia olhou para ele, os seus olhos azuis a brilhar. Tu achas que o remorso muda alguma coisa? Perguntou ela amargamente. Tu achas que pode simplesmente aparecer depois de todo este tempo e apagar os anos que passei sozinha? Ele abanou a cabeça lentamente. Não. Mas eu posso estar aqui agora. Eu posso amá-las da forma como devia ter feito desde o início. Eu posso ser o homem que precisavas que eu fosse, talvez tarde demais para ti, mas não para elas. Algo no seu tom, gentil, certo, rompeu a barreira que ela tinha construído. Ela virou-se, a piscar os olhos para conter as lágrimas. Elas não precisam de um herói, Miguel, sussurrou ela. Elas só precisam de alguém que não vá embora. Eu não vou, disse ele firmemente. Nunca mais. O céu escureceu enquanto a última luz desaparecia do mar. As meninas ficaram sonolentas, enroscando-se juntas num banco, sob o brilho suave das luzes do terraço. Sofia colocou um cobertor à volta delas, as suas mãos a roçarem as suas pequenas testas. Quando ela se virou, Miguel ainda a observava, não da forma como costumava, com desejo ou orgulho, mas com algo mais profundo, algo que a assustava, porque parecia demasiado genuíno. Tu mudaste, disse ela calmamente. Tu não és o homem de quem me lembro. Ele sorriu fracamente, os cantos dos olhos a suavizar. Não, eu era um tolo que não sabia o que era o amor. Pela primeira vez em anos, Sofia não sabia o que dizer. Eles ficaram em silêncio, o som das ondas a baterem lá embaixo a encher o ar. Quando ela finalmente juntou as meninas para sair, Miguel acompanhou-as até o carro, ajudando a apertá-las nos seus assentos. Teresa murmurou sonolenta. Adeus, papá, antes de fechar os olhos. Sofia congelou, a respiração presa na garganta. Os olhos de Miguel arregalaram-se, as suas mãos a tremerem, enquanto ele sussurrava. O que é que ela acabou de dizer? Sofia engoliu em seco, incapaz de encontrar o olhar dele. Elas são espertas, elas notam as coisas. Enquanto ela se afastava de carro, as lágrimas turvavam a sua visão. Ela não sabia o que a assustava mais, o facto de as suas filhas o terem chamado papá, ou o facto de uma parte dela ter desejado que fosse verdade desde o início. E atrás dela, de pé no brilho tênue das luzes do hotel, Miguel observou o carro delas a desaparecer pela estrada, o seu coração cheio pela primeira vez em anos, e, no entanto, insuportavelmente pesado, porque ele sabia que o caminho para a redenção tinha acabado de começar. A manhã que mudou tudo começou calmamente, quase de forma enganadora. O céu estava azul pálido, riscado com rosa suave, e o mundo, fora da janela de Sofia, parecia pacífico, de uma forma que a deixava desconfortável. Ela tinha aprendido que a paz vinha frequentemente antes de a vida decidir testá-la novamente. As meninas estavam a rir no seu quarto, emaranhadas nos cobertores, as suas vozes uma melodia de que ela nunca se cansaria. Ela estava junto ao balcão a servir café, os seus pensamentos pesados e emaranhados.
Miguel tinha se tornado parte das suas vidas novamente, devagar, cuidadosamente, como um homem com medo de quebrar a pouca confiança que lhe tinha sido dada, e, no entanto, o peso do passado pairava entre eles como nevoeiro. De todas as vezes que ele sorria, de todas as vezes que olhava para ela, ela sentia algo que não queria nomear. Amor, sim, mas também medo. Porque o amor significava vulnerabilidade, e ela tinha prometido a si mesma que nunca mais seria tão vulnerável. Nesse dia, Miguel deveria levá-los todos à festa do Porto. As meninas tinham contado os dias, tontas com a ideia de diversões e balões e ar salgado do mar. Quando o carro dele parou lá fora, o coração de Sofia fez aquela coisa estranha e indesejada novamente saltou. Ele saiu, vestido casualmente com calças de ganga e uma camisola azul escura, parecendo mais o homem que ela tinha conhecido do que o executivo polido que ele tinha sido quando se conheceram. Os seus olhos suavizaram quando encontraram os dela, uma mistura de afeto e hesitação. "Bom dia", disse ele calmamente. Ela acenou com a cabeça, retribuindo um pequeno sorriso antes de ajudar as meninas a entrar no carro. A festa estava viva, com cor e som. A música pairava no ar, misturando-se com o riso e o cheiro a nozes torradas. As meninas corriam de uma banca para outra, as mãos pegajosas com algodão doce, os rostos a brilhar de deleite. Miguel seguia de perto, a carregar os seus casacos e a comprar-lhes guloseimas, e de vez em quando Sofia apanhava-se a observá-lo. Ele era tão diferente agora, mais gentil, paciente de uma forma que lhe fazia doer o peito. Quando Teresa puxou a manga dele a pedir outro balão, ele não a afastou nem verificou o telemóvel. Ele simplesmente agachou-se e atou-o ao pulso dela, a sorrir, como se nada no mundo importasse mais do que aquele pequeno gesto. Eles caminharam ao longo do cais enquanto o sol começava a descer. O oceano brilhava a ouro, e por um momento fugaz, Sofia permitiu-se acreditar na felicidade novamente. Então, como se o universo quisesse testar a sua fé, um estrondo alto irrompeu no ar. Uma multidão tinha se reunido perto da beira do cais, a gritar. Alguém tinha deixado cair o telemóvel na água, e no caos, Teresa tinha se afastado do seu lado. Sofia virou-se, o pânico a subir-lhe como um raio. "Teresa?" A sua voz falhou enquanto ela percorria a multidão. Por um segundo aterrorizante, ela não a conseguia ver. Depois ela vislumbrou uma pequena figura muito perto da grade, a sua pequena mão a agarrar a borda enquanto ela se inclinava para a frente para olhar para algo a flutuar lá embaixo. O coração de Sofia parou. Antes que ela pudesse mover-se, Miguel já estava a correr. Ele alcançou Teresa exatamente quando o pé dela escorregou na madeira molhada, o seu braço a disparar para a agarrar antes que ela pudesse cair. A multidão ofegou enquanto ele a puxava de volta contra o peito, a mão a tremer enquanto a segurava com força. "Eu apanhei-te", sussurrou ele, a voz a falhar, o rosto pálido. Sofia correu para eles, as lágrimas a escorrerem pelas suas bochechas. Teresa estava a chorar, assustada, mas segura. Quando Sofia a pegou nos braços, percebeu que estava a tremer tanto quanto a filha. Miguel ficou ali, ainda a respirar pesadamente, os olhos arregalados com algo entre o medo e a perseção. "Eu quase a perdi", murmurou ele, e Sofia olhou para ele vendo a verdade nua na sua expressão. Naquele instante, ela compreendeu. Ele não estava apenas a tentar fazer as pazes. Ele amava-as profundamente, desesperadamente, e ela amava-o também, embora admitir isso parecesse estar à beira de algo vasto
e incerto. Naquela noite, depois de as meninas terem adormecido no banco de trás, Sofia e Miguel voltaram para casa em silêncio. As luzes da cidade passavam desfocadas e o peso do dia instalou-se entre eles. Quando pararam na sua garagem, ela virou-se para ele, a voz suave, mas firme. Tu não tinhas que voltar, Miguel. Podias ter continuado desaparecido e eu teria continuado a viver, mas tu voltaste. E hoje, quando a salvaste. Ela parou, a garganta a apertar. Tu salvaste mais do que apenas ela. Tu salvaste algo em mim também. Ele olhou para ela, os olhos a brilhar sob a fraca luz da rua. Eu não mereço isso, disse ele calmamente, mas vou passar a minha vida a tentar merecê-lo. Sofia recostou-se a expirar lentamente. Talvez não seja sobre merecer, talvez seja apenas sobre aparecer. Por um momento, nenhum dos dois falou. Então, quase sem pensar, ela esticou-se por cima da consola e pegou-lhe na mão. Estava quente e familiar, e a sensação que a percorreu era assustadora e libertadora. Ele virou a mão entrelaçando os dedos nos dela, e pela primeira vez em anos ela não se afastou. Nas semanas seguintes, algo nas suas vidas começou a assentar, não de uma forma perfeita, de conto de fadas, mas de uma forma tranquila e humana. Miguel passava as suas noites a ajudar as meninas com puzzles ou a ler-lhes histórias, a sua voz grave a suavizar quando elas imploravam por mais uma. Sofia observava da porta, os braços cruzados, os lábios curvados num pequeno sorriso desprotegido. Ela deu por si a rir mais, a confiar mais, até a dormir melhor. Os pesadelos que antes a assombravam desapareceram, substituídos por sonhos que ela já não temia ter. Numa noite, enquanto estavam sentados no alpendre a observar as meninas a perseguir pirilampos, Miguel virou-se para ela e disse: Sabes, eu costumava pensar que a felicidade era algo que se ganhava. Agora eu acho que é algo que se constrói. Ela olhou para ele, os seus olhos a refletirem o brilho quente do sol a pôr-se. Então vamos construí-la bem desta vez. Meses depois, a casa sentia-se viva novamente. As paredes ecoavam com risos, a cozinha cheirava a panquecas nas manhãs de sábado e o futuro já não parecia um fardo, mas uma promessa. Miguel nunca parou de tentar. Ele não tentou apagar o passado, ele reconheceu-o, aprendeu com ele e mostrou o seu amor não através de grandes gestos, mas através de uma consistência tranquila. As meninas cresceram rodeadas pelo tipo de amor que Sofia uma vez só tinha sonhado, firme, paciente e inabalavelmente real. Numa noite, enquanto os quatro estavam sentados junto à janela, a observar a chuva a cair suavemente lá fora, Sofia virou-se para Miguel, a voz mal um sussurro. Tu alguma vez pensas em como as coisas podiam ter sido diferentes? Ele acenou com a cabeça. Constantemente, mas depois olho para ti e para elas e percebo que não mudaria nada, porque se eu não te tivesse perdido uma vez, eu não saberia como lutar para te manter agora. Ela sorriu através das lágrimas que ela não se deu ao trabalho de esconder. Tu não voltaste apenas, Miguel, disse ela. Tu finalmente chegaste. Ele esticou a mão segurando o rosto dela na sua mão, o polegar a enxugar uma lágrima. E eu nunca mais vou embora. Lá fora, a tempestade acalmou, deixando o mundo limpo e tranquilo. Lá dentro, Sofia encostou a cabeça ao ombro dele, enquanto as suas filhas se enroscavam ao lado deles. E pela primeira vez em muito tempo, não havia medo, nem raiva, nem dor, apenas paz. O tipo de paz que vem depois das batalhas mais difíceis, o tipo que se sente como casa.